Toda atividade produtiva depende de recursos. Recursos produtivos, esses recursos são o capital, que envolve dinheiro, conhecimento, máquinas, equipamentos, envolve também recursos naturais que estão aí na floresta, são os minerais, são os recursos dos rios, a energia do sol, energia dos ventos, depende também da mão de obra, né? Então esses três recursos eles geram, sem dúvida, bens e serviços para a sociedade. Mas se não tiver circulação de moeda, se não tiver circulação de bens, se não tiver emprego, então o processo produtivo ele fica estagnado, como esse que nós estamos vivendo e que a economia mundial, por força do Covid-19, essa pandemia que assola o mundo, que apresenta mais de 1.100.000 infectados, possui exatamente esse período de estagnação, onde 40% da atividade econômica mundial ela está sendo realizada. Logo, é preciso ter uma circulação monetária, é preciso ter uma forma das pessoas, então, terem recursos financeiros para continuar consumindo pelo menos os produtos básicos e ficarem em casa para poder manter esse vírus sob controle, né? Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos de países que estão colocando isso em prática. Podemos citar como exemplo o Brasil. O Brasil ainda possui uma boa parte da sua população economicamente ativa que está empregada, né, porque o desemprego antes do Covid-19, até janeiro de 2020, apontava para perto de 11 milhões e 400, sendo que há informações de que um total de 40 milhões de pessoas possam estar trabalhando na condição de subemprego. Bem, de qualquer maneira, é uma massa que ainda tem a CLT, embora a CLT tenha sofrido alteração na reforma trabalhista aqui de 2017 e com isso, algumas alterações elas foram realizadas em relação a dado como, por exemplo, a negociação direta com o empregador, né? Então ambos, empregado e empregador, podem chegar a uma negociação sem a interferência sindical. Essa foi uma das alterações, dentre outras que ocorreram. O que é importante também lembrar é que existe um número muito grande de pessoas que trabalham com o registro de MEI, que é o microempreendedor individual. Muitas atividades profissionais, elas então têm o trabalhador não com o registro em carteira, a carteira profissional, mas sim como microempreendedor individual. Este, sem dúvida, é um dos mais prejudicados, além de outros, porque a partir do momento em que a empresa, o empregador, ele não tem uma atividade econômica em função da paralisação pelo Covid-19, então esse é o primeiro a deixar essa atividade. Ainda existe o EIRL, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, né? Que também tem lá um número de pessoas contratadas e a partir do momento em que houve essa paralisação da economia, então essas empresas também estão em compasso de espera, aguardando o que o governo federal poderá fazer para ajudá-los, né? Agora, houve uma aprovação de uma ajuda de R$ 600 até um salário mínimo, ou seja, até o dobro, no caso chegando até R$ 1.200, que no câmbio de 3 de abril, ele então equivale a US$ 113, um pouquinho mais de US$ 113, mas ainda não foi operacionalizado, ou seja, não existe ainda uma ação efetiva de como esse recurso vai chegar nas mãos do trabalhador ou nas mãos de quem precisa, ou seja, não há uma definição prática de como operacionalizar. A decisão ela existe, agora a questão é operacionalizar, ou seja, fazer com que o recurso chegue nas mãos do trabalhador. Note que não basta apenas ter uma medida provisória, ter apenas uma legislação. É preciso operacionalizar, ou seja, criar meios para que esse recurso ele chegue nas mãos de quem realmente precisa. Do contrário, qualquer decisão política, qualquer decisão
quer seja por força de lei ou por outro meio, mas que não atinja o seu objetivo, ou seja, em que o trabalhador, em que o necessitado, em que a sociedade tenha recurso para continuar consumindo nesse período, não vai adiantar em nada, né? Mas vejamos mais alguns exemplos dentro desse contexto do... Os números dos infectados não param de subir. Estamos aqui com 1.159.515 e temos um total de mortos de 62 mil, um pouco mais de 62 mil, e nós percebemos no caso específico da economia americana, é uma economia que está com 290.606 infectados. Esse dado é o dado do dia 4 de abril de 2020, e é um número realmente bastante preocupante porque ele não tem sofrido queda, salvo na China, que tem conseguido manter o nível há cerca de praticamente 20 a 25 dias, que o número de casos ele está em torno de 3 mil casos. Então a China tem conseguido realmente debelar o Covid-19. No caso do mercado americano, ao contrário da economia brasileira, pelo menos no caso do Brasil, o Brasil ainda tem uma legislação, que é a legislação trabalhista, que dá uma certa proteção, mas ainda não é uma proteção total, né? Porque é preciso que uma ação governamental para, nesse momento, fazer circular a moeda e proteger as pessoas em casa para evitar a proliferação do vírus. No caso da economia americana, houve uma demora para se tomar esse tipo de iniciativa, logo os americanos estão sofrendo exatamente com esse tipo de problema. O número de infectados ele aumenta bastante e agora há uma preocupação também em fazer com que o cidadão americano ele fique em sua residência. Daí o governo resolveu, então, flexibilizar uma série de ações, sobretudo aquelas que dizem respeito ao seguro-desemprego. Entre 23 e 28 de março, o Ministério do Trabalho americano registrou 8.200.000 ligações, um aumento de 16.000%, e também um movimento de acessos no seu site de 3.400.000, com um aumento de 900%. Bem, o que isso representa? Bom, isso representa exatamente que a taxa de desemprego americana é de 3,5% em fevereiro, e no contexto atual, embora não haja registro ainda definitivo e fechado, ele gira em torno de 17%. Quando se fala da população afro-americana, esse valor chega a 19%. Embora para o New York Times, um levantamento feito por esse jornal, 13% da população americana está sem emprego. Bom, agora o que fazer nesse momento de coronavírus? Aí sim precisa de uma ação governamental, e aí no caso houve uma flexibilização em relação às restrições à solicitação do benefício do desemprego, e os pagamentos eles são feitos diretos para o cidadão, né? Agora, há uma questão muito interessante no caso da economia dos Estados Unidos. E restaurantes e atividades afins, eles então estão fechando as suas atividades e então, nesse caso, o colaborador, o funcionário, ele tem que se declarar desempregado. E aí, então, ele acaba recorrendo ao Departamento do Trabalho para, então, poder pegar o seguro-desemprego. Bom, o problema, nesse caso, não é nem a ajuda, porque a ajuda tem que vir e tem que ir para a mão do colaborador, sem dúvida nenhuma. A questão é, uma vez que esse vírus ele tende, e esperamos que o mundo possa controlar, quando a economia se estabilizar, então quando esse vírus for debelado, então automaticamente haverá um custo de contratação, né? E isso então pode gerar uma certa demora na retomada do processo de crescimento econômico. Agora, por outro lado, nós vemos exemplos diferentes, né? Exemplo, o caso da França, né? A França que 4 de abril de 2020 tem 83 mil
e 31 casos, né, e tem 6.500 mortos aqui no total, né? E a França, ela então fez uma oferta já há cerca de quase 3 semanas, já isso já vem ocorrendo, de pagar 80% do salário para o colaborador, né? Além de ter isentado taxas federais, né, para facilitar com que a sociedade fique com recurso financeiro na mão e possa então continuar comprando pelo menos os produtos de sua necessidade durante esse período em que está a economia parada e o recolhimento em casa, o isolamento social, ele é muito importante para conter o avanço do vírus. E o piso salarial francês está em torno de 1.521 euros, né, segundo dados de julho de 2019. No pagamento atual, o governo paga 80% do salário para o colaborador, né, e ele desconta o 20% porque, como o indivíduo não está tendo despesa com transporte, né, ele está em casa, então esses 20% ele realmente é uma forma de compensar essa despesa que ele teria com o transporte ou refeições fora de casa, né? Um exemplo bastante interessante também é o caso do Reino Unido. O Reino Unido também demorou algum tempo, ali, uma semana ou 15 dias para, digamos, tomar uma decisão, mas quando tomou a decisão, ele então entrou com 80% do pagamento dos salários. No exemplo muito específico aqui, comparando com os Estados Unidos, que os Estados Unidos, o setor de gastronomia e restaurante, nos Estados Unidos, o colaborador ele sai do emprego, quer dizer, na verdade a empresa fecha, o restaurante fecha nos Estados Unidos, e o americano vai para o seguro-desemprego. Aqui na economia do Reino Unido, não, 80% do salário é garantido. No caso aqui do exemplo, garçons e cozinheiros, eles então permanecem com os seus empregos. E, obviamente, quando essa pandemia passar, que isso, com certeza, isso vai acontecer, então eles voltam para os seus empregos normalmente. Então não há aquele custo, né? Então, sem custo de contratação, treinamento, demora para contratar, né? Então a economia ela entra no seu eixo normal. Isso é uma boa decisão, considerando aqui tanto França como o caso do Reino Unido. Exemplo maior está ocorrendo na Alemanha. A Alemanha, sem dúvida, está com 92.150 casos, né, e 1.330 mortes, então tem uma taxa de letalidade aqui pequena, vamos dizer assim, né, mas o número de infectados grande. E o país ele tem, né, ali mantido as pessoas em recolhimento, né, fechada em suas casas. E em tempo de coronavírus, o que o governo lançou? O governo lançou uma medida chamada trabalho de curta duração, né? Esse trabalho de curta duração, ele diz o seguinte, né? Que as pessoas elas recebem lá um subsídio pelo trabalho de curta duração. Ele gira em torno de 60% do salário líquido que o cidadão tem, né? Então a empresa lá declara o salário do cidadão, aqui como no Brasil. O Brasil tem lá a RAIS, né, um levantamento ali que acredita-se ser um levantamento confiável, né? E lembrando que quanto maior for a confiança nas informações, maior for a segurança nas informações, esse momento ele vai ajudar bastante, né? Países que não têm banco de dados seguro ou informações verídicas, né, por força até do comportamento social, sofrem bastante. Aqui no caso da Alemanha, não, há um registro bastante seguro em relação a isso, então 60% do salário, e se a pessoa, o trabalhador, ele tiver filhos, ele fica com 67% da sua renda líquida, né? Alguns exemplos eles são bem singulares. O caso da Lufthansa, 33 mil funcionários, até o final de agosto, eles entram nessa fila do trabalho de curta duração. Então, o governo alemão se propõe a pagar entre 60% e 67%, e a diferença fica por conta da Lufthansa.
Mesma coisa foi a T-Fly, né? T-Fly, que é uma empresa que opera sobretudo no aeroporto de Berlim, e 2.200 colaboradores dessa empresa, porque como todos nós sabemos, os voos eles estão cancelados na grande maioria dos países no mundo, né? Não há circulação porque o vírus ele começou a se proliferar exatamente por força desses viajantes que chegaram de diversas partes do mundo e traziam o vírus consigo. Então não há voos praticamente. E aí nesse caso você tem nessa empresa 2.200 colaboradores vão entrar nesse contexto. Então entre 60% e 67% o governo alemão paga e a diferença fica por conta dessa empresa. Agora a Volkswagen conseguiu um acordo muito interessante. A Volkswagen ela tem 80 mil colaboradores nesse regime, que é o chamado regime do trabalho de curta duração, e aí então a variação de pagamento gira em torno de 78% a 95% do salário, né? E há uma certa discriminação, ou seja, uma separação por nível salarial, mas de toda forma é um excelente acordo, né, comparando com os 60% ou 67%. E isso para a empresa realmente é muito bom nesse caso. E a Daimler ela começa a entrar agora no mês de abril nesse regime, né? Não há um registro do número de colaboradores, mas ela deve deixar um certo número de trabalhadores para esse regime do trabalho de curta duração, e isso então é muito importante nesse aspecto. Agora não é só isso, não é só salário, é preciso pensar também nas contribuições sociais. Aqui no caso, as empresas, elas então foram isentas, né, isentadas dessa contribuição social, portanto reduziu bastante o peso sobre a folha de pagamento. Importante destacar que quanto mais evoluída, quanto mais educada, quanto mais, digamos, estruturada for a sociedade, maior será a confiança em relação aos dados prestados, tanto pelos indivíduos como também pelas empresas, para que o governo também possa agir, possa então liberar recursos para a sociedade continuar consumindo. Caso não haja um controle social, caso não haja, digamos, uma educação na sociedade, um registro formal, uma confiança em relação a isso, sem dúvida todo o recurso destinado ele terá fim que não o de consumir, que não o de permitir a sobrevivência das pessoas nesse período de isolamento social. Esse contexto da Alemanha é a indústria metalúrgica elétrica, né, que teve um acordo bastante interessante que chega numa variação do subsídio salarial pelo trabalho de curta duração entre 80% e 97%. Né? Agora, o fato curioso também é o setor de restaurantes, onde 120 mil colaboradores, que envolve a rede McDonald's, Starbucks, por exemplo, e outras desse setor de restaurantes e fast food na Alemanha, somam aí um total de 120 mil colaboradores e eles então ficarão com um subsídio, né, por força do trabalho temporário de 90% dos salários líquidos. Então veja que a Alemanha tem agido incisivamente na tentativa de conter o vírus, tanto é que o número de letalidade ele é muito pequeno, né, nós temos visto aí nessa estatística, e a sociedade, então, ela vai evoluindo nesse campo. Né? Os funcionários públicos, uma média de 2 milhões deles, eles, então, estão um pouco preocupados, embora funcionário público esteja fora desse regime do trabalho de curta duração na Alemanha, né, porque existe uma legislação que os protege, mas estima-se que uma média de 2 milhões de colaboradores do setor público eles devem perder o emprego porque algumas atividades elas então deixarão de existir, né? E como nós já comentamos em outro vídeo aqui nesse canal, o mercado de trabalho deve sofrer uma grande mudança e com certeza muitas atividades elas deixarão de ser realizadas presencialmente, né? Não no regime do home work, talvez seja regime do home work, quando o cidadão é contratado para trabalhar em casa, né? Mas deve haver também o chamado teletrabalho.
quando o indivíduo ele vai trabalhar uma parte em casa e uma parte na empresa, né? Mas não deixe de dar o like aqui no nosso canal, né, para que esse canal ele continue aqui divulgando as informações importantes e relevantes da economia, da política, do contexto produtivo, mercado de trabalho, né? E aí então indique esse canal para os seus amigos e também para a sua comunidade profissional e acadêmica.